E aí, cara, você fez a base no Santos, né? Formou ali no Sub-20. E aí você rodou um pouco nos clubes do interior. E aí eu quero bater nessa tecla, né? Até você ir pro Botafogo. E aí o Botafogo, o São Paulo te comprar. Como que foi a sua trajetória e como você enxergou isso? Porque eu acho que quando você já chegou no São Paulo, eu já vi você chegando pronto, mentalmente, para o profissional, um jogador assim, óbvio, né? Tinha muito ao que crescer e mostrou isso durante a carreira, mas hoje eu vejo que às vezes quando você faz base num clube grande, falta minutagem, né? Para você realmente jogar e ver o futebol de uma outra bolha, de um outro parâmetro. Eu queria saber, falar um pouco dessa sua passagem, né, pelo futebol do interior, e se você enxerga da mesma maneira, porque às vezes eu acho que o jogador ele pode evoluir muito mais tendo minutagem, às vezes num clube que é considerado pequeno, para depois ele ir para um clube grande e conquistar títulos, como foi o seu caso. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Essa transição do 20 para o profissional, ela é muito dolorosa. A gente fala que é um dos maiores cemitérios do futebol é essa transição. Então, ali onde muitos jogadores desistem porque há pouco espaço na equipe profissional da equipe que ele joga. E o mercado externo também, se você for jogar uma Série B, você vai querer um cara que já jogou competição, que tem uma certa experiência. Dificilmente você vai querer apostar no menino. Você vai jogar uma Série C igual. Eles querem jogador experiente, que já jogou a divisão. Então, assim, dificilmente se abrem portas externas e portas de qualidade, né? Também não adianta você sair de um clube que hoje você não está jogando para você ir para um clube menor que você também não vai jogar. Mas você tem que ter essa coragem. E o que acontece também em clubes grandes é que às vezes você entra numa zona de conforto. E aí eu assumo até essa responsabilidade, que apesar de eu ter chegado no Santos com 17 anos, não ter feito toda a base no Santos, quando eu atinjo o profissional e fico ali durante um ano, eu entro num estado de conforto, sabe? De acomodação, de achar que aquilo dali é normal e que aquilo dali vai perdurar de uma forma natural. Não, cara. É muito mais difícil. É difícil chegar, mas é muito mais difícil se manter. Né? Não é um treino bom na semana, não são dois treinos bons na semana. Você tem que treinar bem todos os dias. Você tem que estar bem todos os dias. Tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que fazer o pré-treino, tem que entender a cabeça do treinador, que às vezes é muito diferente da sua. Você tem que saber fazer o que o treinador pede, mesmo que naquele momento você não entenda e não saiba o porquê, mas você tem que fazer, porque se ele tomou aquela decisão é porque ele acha que é importante para a equipe, e ele, tanto quanto você, ele quer vencer também, porque ele depende daquilo dali. E essa maturidade, às vezes, ela demora a chegar para um atleta, né? E principalmente os mais jovens, que às vezes vêm de um cenário que é titular absoluto no 17, titular absoluto no sub-20, chega no profissional, não é tão fácil assim. E aí ele começa a ter dificuldade de entender a real posição dele dentro daquele grupo, né? Que ali ele tem que construir uma nova história, que ali ele tem que construir o respeito dele, o espaço dele. E comigo foi assim, quando surgiu a primeira oportunidade de ser emprestado, é óbvio que a gente não quer ser emprestado, não quer sair de um grande clube, mas eu encarei com naturalidade, eu fui emprestado primeiro para Santa Cruz, não me notei muito nesse primeiro empréstimo, foi uma passagem assim um pouco difícil no Santa Cruz, porque além de eu ter me notado pouco dos 4 ou 5 meses que eu fiquei naquele ano de 2009, eu recebi só um mês, então aí você começa a encarar a realidade dos clubes pequenos, daqueles clubes de divisões menores, que não é só falta de estrutura, é falta de dinheiro, é a grande realidade do futebol, né? Aqueles 20 clubes da Série A, aquilo é uma exceção no futebol. A maioria dos clubes vive uma grande dificuldade. E dali eu fui para o Ituano, no Ituano eu já joguei uma Série D, aí sim, minutei, joguei uma Copa Paulista, depois fui para o Red Bull, que na época ainda era Red Bull Brasil, aí também joguei, fui campeão da Série A3, uma competição difícil na época, como vice-campeão da Copa Paulista. E a partir dali em diante, todos os clubes que eu fui, eu sempre joguei. Sempre joguei e, de certa forma, sempre me destaquei. E isso é muito importante para o atleta. Ele tem que estar sempre jogando, não importa onde que ele está. Porque hoje um jogador de Série C que está jogando sempre,
ele tem mais valor de um Série A que não minutou nada esse ano no Campeonato Brasileiro. O cara tem que estar jogando. Hoje, com essa questão dos scouts, dos analistas, você precisa do jogador com ritmo de jogo, porque a intensidade, o volume de jogo, a velocidade que hoje tem o jogo, o atleta que tem muito tempo sem jogar, ele tá muito atrás na evolução que o futebol precisa. Então isso me ajudou a maturar e a entender realidades diferentes do futebol, de estrutura, de pensamento de treinadores diferentes, de conhecer outros atletas que viveram situações às vezes muito mais difíceis que a minha. E aí isso sim me prepara para um dia que Deus abriu a porta do São Paulo para mim de novo, eu estar muito mais preparado de encarar um clube grande, né? De dar o real valor e de encarar que cada dia era como se fosse uma final de campeonato para mim. Você imagina eu chegar no São Paulo, vindo do interior, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, de um clube do interior, que na época nem divisão tinha, tendo que disputar a posição com o Denilson, que estava chegando do Arsenal, com o Souza, que era um jogador que era volante de destaque vindo do Grêmio, o Maicon, que era um baita volante que depois conquistou tudo no Grêmio. Ali tinha Michel Bastos, ali tinha Kaká, tinha Ganso. Sim, eram jogadores assim que, cara, o eu era a última das últimas opções. O patinho Mas eu feio, não me né? via, mas eu não me via sendo as últimas das opções. Eu me via com qualidade para estar ali entre eles. Só que eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito duro, eu ia ter que trabalhar mais duro que eles para conquistar meu espaço. E quando eu tivesse uma oportunidade, que às vezes ela ia ser pouca, eu teria que estar no meu melhor dia, eu teria que estar preparado. E foi assim que. Mas assim, muitos jogadores hoje não entendem isso, eles têm medo de sair. Eu estava lá no Criciúma esse ano, a gente precisa emprestar alguns jogadores mais jovens que estão nessa transição do 20 para o profissional, para que eles entendam que essa fase final de formação deles, ela tem que ser com minutagem, tem que ser com minutagem em equipes profissionais. Se não tem espaço na equipe principal do clube que ele está, ele tem que procurar um caminho para minutar, para ele acabar de ganhar a bagagem, a maturidade, a malandragem que o futebol precisa. Que ali ele pode voltar um dia, ou não, ou partir dali para um outro clube maior, enfim. Mas eu acredito muito nesse processo de formação. É óbvio que cada jogador tem uma história e tem um processo de evolução, de maturação. Muitas vezes casa uma oportunidade aqui, preciso de um lateral direito, o titular machucou, o reserva foi suspenso, não tem ninguém. Aí daqui a pouco apareceu a oportunidade para o menino do 20, ele tem que estar pronto para ir lá. Acontece, a gente sabe que na história aconteceu muitas vezes, mas isso é uma exceção. Normalmente é uma transição que aquele menino está se destacando, ano que vem ele vai fazer uma pré-temporada, a gente vai ver ele na equipe e vai ver se ele se ambienta e se aguenta o ritmo da performance. Mas é importante o atleta ter essa consciência, e poucos têm, sabe? Poucos têm essa coragem e esse entendimento.